Hoje eu vou fazer uma rápida correção da atividade que eu enviei na semana passada, tá? Só mesmo para vocês terem uma ideia de como ficou, tá bom? Então vamos lá, a gente tem a questão 1, em que a gente tem uma imagem, né? E aí ao lado tá escrito: funções da linguagem são recursos de ênfase que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem, cada qual abordando um diferente elemento da comunicação. Um texto pode apresentar mais de uma função, contudo há sempre uma que predomina. O texto a seguir consiste em um gênero textual, qual é bastante comum em nossos dias, né? O anúncio publicitário. Com base nesse gênero e no assunto sobre as funções de linguagem, analise as afirmativas. E aí a gente tem lá: afirmativa 1. A função apresentada é a poética, pois se centra na mensagem e em como ela é transmitida. E em razão disso, o anúncio possui algumas figuras de linguagem. Afirmativa 2. A função conativa é bem própria do gênero textual que foi apresentado. Os verbos no imperativo são frequentes nos anúncios e conferem mais brevidade e impacto à mensagem que se deseja transmitir. O anúncio publicitário apresentado proporciona uma reflexão sobre o papel do cidadão em práticas de maus tratos aos animais. Os verbos no imperativo característicos da função referencial não interferem na leitura do anúncio, uma vez que o uso deles se trata de uma questão meramente estilística. Então, as afirmativas corretas vão ser quais, pessoal? Então, a gente tem a 2, a 3 e a 4, tá? Então, é uma função conotativa que é bem própria desse texto apresentado. A gente tem, então, os verbos no imperativo, que são frequentes, tá? Para esse tipo de anúncio. E a gente também vê o anúncio publicitário, que vai fazer uma reflexão sobre o papel que nós temos em relação aos maus tratos dos animais. Na questão 2, leia o texto abaixo. Leia o anúncio seguinte sobre a campanha nacional Saco é um Saco, lançada pelo Ministério do Meio Ambiente em junho de 2009, que tem em vista conscientizar o consumidor sobre os impactos ambientais causados pelo uso excessivo e descarte inadequado dos sacos plásticos. Então, a gente tem o anúncio, aí se pede o seguinte: o efeito de sentido do anúncio é acentuado pelo uso de um recurso linguístico na frase saco é um saco. No contexto do texto publicitário, esse recurso representa, então, a letra A, palavras iguais no significado e diferentes na escrita e na pronúncia. Letra B, palavras iguais na escrita e no significado e diferentes na pronúncia. Letra C, palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita e no significado. Ou letra D, palavras iguais na escrita e na pronúncia e diferentes no significado. Então, qual seria a resposta certa? A gente tem ali saco é um saco, são palavras que são escritas de maneira igual, tem a mesma pronúncia, porém o significado dela é diferente. A gente tem a questão 3, um texto aí para vocês lerem, tá? E aí o Ministério da Saúde, preocupado com o sedentarismo e o seu oposto, ou seja, o excesso de exercícios praticados pela população, sobretudo pelos jovens, apresenta algumas orientações. Então, vocês vão ler o texto e vão assinalar a alternativa que melhor parafraseia essas recomendações do Ministério da Saúde. Então, tá lá, letra A. O sedentarismo é altamente prejudicial à saúde, por isso todas as pessoas devem praticar atividades físicas, buscar a perfeição corporal, independentemente de orientação médica. Letra B. O Ministério da Saúde adverte que praticar esportes no verão é perigoso e pode levar à morte, então as pessoas devem procurar orientação médica e não praticar esportes nessa época do ano. Letra C. Para melhorar a qualidade de vida, o Ministério da Saúde orienta a população a praticar atividades físicas, evitando o sedentarismo. No entanto, é necessário tomar alguns cuidados, como fazer uma avaliação médica e evitar excessos. Letra D. A prática de esportes e os exercícios físicos são recomendados apenas para os jovens, porque as pessoas mais idosas podem cometer excessos, principalmente no verão. Então, qual a resposta seria certa aqui? Então, a letra C, né? Ela está dizendo o que nós temos no texto, tá bom? Na questão 4, a gente tem uma imagem, está falando da linguagem não verbal.
né? A gente tem que analisar essa imagem. E aí, o cartoon faz uma crítica social, né? A figura destacada está em oposição às outras e representa o quê? Então, vai marcar a questão que mais se aproxima da ideia que essa figura traz. Então, letra A, opressão das minorias sociais. Letra B, carência de recursos tecnológicos. Letra C, a falta de liberdade de expressão. Ou letra D, reação do controle do pensamento coletivo. Então, aqui a interpretação da figura numa linguagem não verbal seria, então, letra D. É uma reação ao controle do pensamento coletivo. Na questão 5, a gente tem uma tirinha, né, onde no primeiro quadrado o rapaz diz: aí, mano, tô tomando conta da área. E o rapaz no carro, olhando para ele, né, ainda guarda a fala: depois deixa aquele café, beleza? E aí o rapaz do carro responde: e você vai querer o café com açúcar ou adoçante? Então, o uso de gírias em nosso cotidiano é um fator bastante observado na comunicação, principalmente no discurso oral e informal. Na tirinha em análise, nota-se o emprego dessa variação linguística para amenizar um desvio ético, letra A, criticar a linguagem dos flanelinhas, letra B, explicar uma teoria, letra C, ou reforçar uma ambiguidade, letra D. Então, reforçar uma ambiguidade. Por quê? Porque ali a gente está falando, vamos voltar na tirinha, a gente está falando de algumas formas de se utilizar o palavreado, a nossa linguagem, né? E aí a gente vê que humano, tô tomando conta da área, deixa aquele café, e então isso dá uma ambiguidade ao texto, pois quando ele pede um café, ele tá usando uma gíria para falar, mas a pessoa responde no entendimento que ela teve do texto, né, do que ele falou. Então, aos que preferirem, vocês podem enviar as discursivas no e-mail para dar uma olhada, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Gente, esse é um exercício de fixação, né, que vocês vão estar observando todo o conteúdo já trabalhado em sala de aula, nos períodos que a gente estava tendo aula, tá bom? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus.